Te exaltamos e somos gratos, ó Deus, por estar em tua casa, em tua presença nessa noite. E nessa oportunidade aqui está o teu filho, Senhor, mais uma vez conosco. Usa, Pai, de uma forma gloriosa, especial, como sempre tem usado, para que possamos sair daqui nesta noite alimentados da tua palavra, cheio da tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa noite, com alegria, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Não deu tempo nem de dar saudade, né? 2 meses depois, olha nós aqui outra vez, por bondade de Deus que nos dá esse privilégio de estar de volta e poder compartilhar desse momento especial de culto e adoração a Deus junto com os irmãos, a nossa amada igreja aqui em Coconut Creek. Eu agradeço a Deus esse privilégio, agradeço muito ao pastor Maurício, mais uma vez, nos receber, fez essa pequena logística no dia do culto, né, até para nos possibilitar ou nos presentear, para nós é um presente poder estar aqui com os irmãos, então essa mudança foi para nós uma bênção, dando-nos essa oportunidade de rever os amigos e irmãos, compartilharmos aqui algo de Deus, uma mensagem espiritual e depois, claro, ter um momento também de comunhão, que é muito bom. Aproveitar que os irmãos já estão aí preparados para receber a palavra, quantos querem ouvir a palavra? Então, por favor, abra o seu exemplar da Bíblia no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto você abre, nós viemos desta feita, irmãos, aqui na América, para atender um trabalho no fim de semana, chegamos na quinta e atendendo um trabalho ali na Louisiana, em New Orleans, e, como estava dizendo, tinha a possibilidade de voltar hoje ao Brasil, mas numa escala bem apertada, ou amanhã, tendo esse pouquinho de tempo para poder estar aqui. E aí foi possível, então, fazer esse ajuste para a gente poder estar com os irmãos, mas ali estávamos no fim de semana também, ministrando um seminário de escatologia e a minha esposa, a missionária Natália, deu um mini seminário lá para a família, para obreiros, e foi uma bênção essa nossa passagem por lá. Eu tenho certeza que providencial de Deus também, essa rápida passagem por aqui. E eu quero falar algo ainda dentro do tema de missões, alguma coisa sobre missões. A partir do versículo 7 do capítulo 20, estarei lendo até o versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo de número 7 ao versículo de número 12. Diz-nos assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Como disse, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o assunto de missões. Esta igreja da qual fazemos parte, somos uma única igreja, né, pastor Afran, um único ministério, e como tal, esta igreja tem também se dedicado ao trabalho missionário, tem apoiado as nossas frentes missionárias, que nós estamos ali no Brasil apoiando,
na Argentina, no Peru, mesmo no Brasil, na região do Vale do Jequitinhonha, ou na região do Piauí, ali no sertão nordestino. Também um trabalho sendo preparado na África para um futuro projeto na Ásia Menor, né, na Ásia, na região da Ásia, do leste europeu, ali para a Ásia. A gente evita falar o nome do país, porque os missionários que para lá vão por questão de segurança. E também o trabalho em Moçambique. E o nosso projeto é, daqui a 2 meses, estarmos ali junto com os nossos irmãos em Moçambique, porque a nossa igreja tem essa visão missionária, de ajuda, de sustento e também, ocasionalmente, de um apoio presencial, emocional. A gente entende ser isso importante. E nós louvamos a Deus pela igreja que está sempre conosco também, nos ajudando nesses projetos, que não é um projeto de homens, mas é um projeto de Deus, e é um projeto que Deus deixou para a sua igreja. A ordem de Jesus para a igreja é exatamente que esta siga por todo o mundo, levando o evangelho a toda a criatura, a fim de que aqueles que nele, no Senhor Jesus, crerem, possam ter assim o direito à vida eterna. E nessa noite, portanto, eu quero falar sobre aquele que, obviamente, depois do Senhor Jesus, que é o exemplo, o padrão, o modelo por excelência, o nosso paradigma maior a ser imitado, copiado, mas, enfim, depois de Jesus, seguramente o apóstolo Paulo foi o grande missionário também que deixou-nos um legado, deixou-nos um exemplo para nós seguirmos as suas passadas, nós seguirmos o seu padrão de vida, de dedicação, de empenho, de zelo missionário e amor pelas almas. O apóstolo Paulo, apenas relembrando, tenho certeza que os irmãos sabem bem, tem aqui ensinadores, além do pastor Maurício, pastor Flávio, que tem dado aqui os estudos, ensinamentos. Os irmãos são conhecedores de que o apóstolo Paulo, antes de ser um servo de Jesus, ele fora um dos maiores perseguidores, aquele que se opunha ao avanço da igreja, aquele que trabalhava exatamente para impedir que a igreja fosse adiante. O apóstolo Paulo, algumas ocasiões, ele esteve presente em perseguições e morte, como a de Estevão, e ali ele estava dando como que a sua anuência. Em outras ocasiões, como, por exemplo, o episódio da sua conversão, ele estava em uma cruzada, indo a uma outra nação, a Síria, para buscar de lá judeus que estavam convertendo-se à fé em Cristo, a fim de arrastá-los a Jerusalém, manietá-los, prendê-los e, se necessário fosse, até matá-los. Tudo isso objetivando que o evangelho não avançasse, que a mensagem de Cristo não fosse adiante, que outras pessoas não tivessem a oportunidade de ouvir, crer, converter-se e, com isso, direito à vida eterna. Paulo julgava que a mensagem que estava sendo propagada não passava de heresia, e ele, no seu zelo humano, na sua religiosidade ferrenha, ele cuidava que estava fazendo um bem a Deus, tentando impedir o avanço da mensagem do evangelho, até que as escamas dos seus olhos caíram, e ele pôde perceber que ele estava do lado errado. Ele não estava trabalhando para Deus, mas ele estava combatendo contra a obra de Deus. Ele não era alguém que estava como que, usar uma expressão aqui humana, ajudando a Deus, auxiliando, sendo um servo autêntico, mas estava se colocando como que um opositor, um obstáculo. E Deus poderia facilmente remover aquele obstáculo. Deus poderia dizimar aquele obstáculo, colocar um fim à existência daquele obstáculo. Mas eu acho lindo a forma como o apóstolo Paulo fala de si mesmo, e eu quero fazer menção, é uma noite de estudo. Ele fala de si mesmo quando escreve a Timóteo, na sua primeira epístola. Ele dá o testemunho de sua conversão no capítulo de número 1, e o versículo de número 14 e 15, quando ele diz: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
E está falando do Evangelho, o poder do Evangelho, poder transformador do Evangelho. E então no versículo 15, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, ele diz no versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. 2 pontos. Então o que vem é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E que palavra é esta? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que palavra que ele diz. Jesus veio salvar os pecadores e eu era o principal. O que ele está dizendo? Ele é o obstáculo que há pouco estava conjecturando que Deus facilmente poderia removê-lo, dizimá-lo, mas Deus preferiu revelar a sua graça, o seu amor, transformando aquele que, nas palavras do próprio apóstolo, era o pior dos pecadores, era o pior dos obstáculos, era aquele que tentava mais atrapalhar a obra de Deus. Deus o transformou no maior missionário, no maior pregador, no maior ganhador de almas. Deus tem poder de fazer coisas pequenas tornar-se grande. Deus tem poder de fazer aquilo que parece não ser, tornar a ser. Aqueles que olham e dizem que não conseguem, não podem, não fazem, é verdade, olhando para nós mesmos não tem outra conclusão a chegar senão esta. Mas se olharmos para Deus, Ele pode, Ele tem, Ele faz, e Ele quer trabalhar com pessoas que se disponham, que se entreguem, que digam eis-me aqui, para que Ele possa usar e o nome dEle ser glorificado. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, e acrescenta: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo agora torna-se um exemplo de convertido, de alguém que era o pior pecador, mas a graça, a longanimidade, a benignidade o alcança e o transforma, e o salva. E a pergunta é: aquele que outrora era o pior pecador e agora um salvo, aquele que era o maior opositor, agora um resgatado, aquele que era um pecador inveterado, agora um redimido, lavado pelo sangue, qual é a conduta que essa pessoa deve ter daqui por diante? Qual é a postura que esta pessoa deve assumir daqui por diante? Esta pergunta eu devo me fazer, esta pergunta você deve se fazer, esta pergunta a igreja constantemente deve se fazer. Por que é que Jesus olhou para mim, teve misericórdia de mim, me resgatou? Por que é que eu, entre tantos outros, alcancei esta graça? Porque a palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. Então por que eu sou um escolhido? Por que Ele olhou com tanta misericórdia e bondade para mim? Porque eu que caminhava a passos largos para o inferno, agora alcançado pela graça, lavado pelo sangue, habitado pelo Espírito Santo, estou caminhando em direção às mansões celestiais. O que eu posso fazer em forma de gratidão por tão grande bênção manifestada em minha vida? Não estou falando de uma prosperidade terrena, não estou falando de bênçãos materiais, estou falando da bênção maior a ser desfrutada por toda a eternidade. Aquele que viveria ou estaria na morte eterna, no lago de fogo e enxofre, agora está esperando o toque da trombeta para morar nas mansões celestiais e desfrutar dessas bênçãos eternas com Cristo. A pergunta é: o que eu devo fazer enquanto peregrino aqui nesta terra, como forma de gratidão àquele que me salvou? O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele entregou a vida dele por mim. Eu devo dedicar a minha vida para a glória, a honra e louvor dele. Ele me resgatou. Eu devo ser instrumento para resgatar a outros. O Evangelho me alcançou. No que depender de mim, eu devo ser esta ferramenta na mão de Deus para que o Evangelho alcance a outros. Nós não somos o Mar Morto.
O Mar Morto só recebe as águas do Rio Jordão, mas quando lá chegam, o nome já diz, morre. Não tem vida, não gera nada, não produz nada, só recebe, pastor Maurício, pastor Flávio, mas quando chega lá, morre, não gera mais nada, não produz mais nada, não abençoa ninguém, não é uma bênção na vida de ninguém, ele recebe, mas ele não compartilha nada. Nós não fomos chamados para sermos como o Mar Morto, nós fomos chamados para sermos como mananciais, como árvores plantadas junto a ribeiro de água. Nós temos que dar fruto na estação própria. Oh, irmão, e a árvore que dá fruto, olha que mistério tremendo. Você já viu algum dia uma mangueira comendo manga, uma macieira comendo maçã? Não, por quê? Porque a árvore não come do seu próprio fruto. A gente frutifica para que outros possam se alimentar, a gente dá fruto para que outros possam receber. É isso que Deus quer fazer conosco. Nós somos uma bênção, abençoados e uma bênção, mas é para abençoar outros. Você foi plantado aqui nesta nação, não é só por sua causa, não é só por causa dos seus sonhos, não é só por causa dos seus projetos, não é só por causa, talvez seja o caso até de algum, por causa de uma ambição, mas você foi plantado aqui. Aqui você tem que frutificar, aqui as pessoas têm que ver Deus na sua vida, aqui você precisa também dar fruto que glorifique e exalte o nome do Senhor. O apóstolo Paulo compreendeu isso e logo de imediato se apresentou para poder trabalhar e servir a Deus. É claro que ele recebeu alguma objeção no começo. Eu vou fazer aqui um apanhado rápido até chegarmos nesta que já é a terceira viagem missionária de Paulo. Ele se apresenta logo após a sua conversão, mas ele sofre uma oposição da igreja de Jerusalém. Não acreditava que a conversão dele fosse genuína, imaginava ser ele um infiltrado, é um termo que hoje se usa. Quem sabe está aqui só para saber quem são as colunas da igreja, saber um pouquinho sobre aonde nós nos reunimos, para depois nos perseguir e matar. Então ele sofreu essa rejeição, acabou tendo que se exilar na sua terra natal, Tarso, aonde ele ficou aproximadamente 10 anos. E depois de muito tempo, quando a igreja começa a crescer na cidade de Antioquia da Síria, é que é lembrado por Barnabé, que para lá fora enviado para dar sequência à obra. Barnabé lembra-se de Saulo, que a partir de então será chamado Paulo, vai buscá-lo e traz para Antioquia. Ali eles começam a trabalhar, a obra de Deus frutifica. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos ocorre então a primeira viagem missionária. O texto bíblico diz que o Espírito, em uma reunião de oração, ele se levanta no meio do povo, usando alguém provavelmente, e diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Cultos de oração, o Espírito Santo fala, pastor Maurício. E quando ele fala, ele diz qual é a direção que ele tem na vida de cada um. É como se estivesse dizendo, o apóstolo, que ainda não era apóstolo, mas o Saulo e o Barnabé, o Espírito está dizendo, a obra que eu tenho com eles não é aqui. Separai-me, apartai-me, significa entregue ele ao meu comando, ao meu controle. Eu tenho obras maiores em muitas regiões. A igreja acata, atende a ordem vinda do Espírito Santo, ora, impõe as mãos e os despede. Eles vão à primeira viagem missionária, depois a segunda viagem missionária, lá pelo capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo tendo agora como seu companheiro de viagem, não mais Barnabé, mas Silas. A um momento da viagem ele vai ser acompanhado por Timóteo e também por Lucas, o responsável por escrever este livro. E agora nós estamos chegando no capítulo 19, é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Alguns comentaristas bíblicos gostam de dizer que Paulo realizou 4 viagens missionárias, contabilizando a sua viagem
na verdade, em direção a seu julgamento em Roma, como sendo mais uma viagem missionária. Mas outros comentaristas entendem que ele realizou 3, sendo esta a última de vontade própria, espontânea, organizada, direcionada por ele e equipe. Enfim, o fato é que aqui está o apóstolo, cumprindo a missão de levar o evangelho em lugares aonde o evangelho ainda não havia sido anunciado, voltando a alguns lugares para fortalecer os irmãos, mas indo a outros lugares para levar adiante a mensagem do evangelho. No capítulo de número 20, nós estamos falando já quase que do desfecho desta que é a última viagem missionária intencional do apóstolo Paulo. No versículo 7, onde iniciamos a leitura, e a partir daqui então, nós vamos nos ater àquilo que li junto com a igreja nesta noite. O texto vai nos dizer que no primeiro dia da semana, é na cidade de Troade, aonde estavam o apóstolo Paulo junto dos irmãos, junto da igreja, eles estavam reunidos. Era o primeiro dia da semana, o findar do sábado, o início do domingo. A igreja estava ali, ajuntando-se, diz o versículo, os discípulos para partir o pão, comunhão, possivelmente a celebração da ceia do Senhor, como ontem foi celebrado aqui pelos irmãos. Estão juntos os discípulos. Paulo então, diz o texto, que havia de partir no dia seguinte, estava com eles, e começa a falar com eles, ministrar a eles, trazer uma palavra de ânimo, de estímulo, de fortalecimento espiritual. E a mensagem vai ganhando corpo, ganhando forma, o culto vai ficando gostoso, abençoado. E Paulo de repente estende a prática, como eu vou fazer aqui, até a meia-noite. Olha que bênção, os irmãos, é crente mesmo, hein? Foi indo, irmã Dilma, o culto foi indo. Quando alguém resolveu perceber, já era meia-noite. O versículo 8 dá-nos uma informação de que havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam reunidos. Era como um salão como esse, porém, era no terceiro pavimento do lugar onde eles estavam. Era no terceiro piso. Por certo, um salão aberto, onde todos podiam estar, um pouco arejado, com algumas janelas, mas o texto é específico em dizer que ali haviam muitas luzes. O ambiente estava iluminado. O versículo 9 vai dizer de um certo jovem por nome Eutico. Este, por sua vez, estava sentado numa janela. E o texto segue dizendo que ele caiu do terceiro andar, de onde extraímos a informação de que este cenáculo estava no terceiro andar, de onde Eutico caiu. O texto segue informando que ele cai porque ele foi tomado de um profundo sono. E este sono que captura, que toma Eutico, sobreveio exatamente durante o extenso discurso de Paulo. É o que está informando. E Eutico, depois que alguém percebe a sua queda e corre até ele para diagnosticar o resultado daquela queda, alguém conclui, quem escreve é Lucas, que era médico, então era como se fosse um laudo, um atestado médico, diz que ele foi levantado morto. Aqui está o óbito, registrado por alguém que entende de medicina. Olhou o corpo, os sinais vitais, não tem vida, está morto. O texto diz então que Paulo desce, se inclina sobre ele, abraça e diz: não vos perturbeis, a alma nele está. Depois então sobe, parte o pão, come, fala largamente. Se você achou que estava muito até a meia-noite, o versículo 11 diz que eles foram até a alvorada, até o nascer do sol do outro dia. E então partiu. E aonde terminamos a leitura diz que foi levantado o jovem vivo e todos ficaram consolados. Este é o evento histórico. Os fatos que foram narrados por Lucas e nós lemos, e agora eu fiz questão de tornar a frisar. Mas eu quero trazer pelo menos 2 olhares sobre esse evento.
primeiro olhar eu quero trazer uma perspectiva espiritual sobre tudo o que está acontecendo aqui. Existem, através do uso da linguagem figurada, nós conseguimos ver figurativamente, dentro de uma lente espiritual, o que tudo aqui está representando, dentro da realidade do mundo espiritual, da vida espiritual da igreja. Eu começo por dizer, o que enfatizei, tratar-se da última viagem intencional do apóstolo. Então, com isso eu quero dizer que estamos falando dos últimos tempos, os últimos dias, o momento final da disseminação do evangelho, da pregação, da expansão, das viagens missionárias, de levar adiante a mensagem. É a reta final, penso eu, tratar-se dos nossos dias. Neste tempo chamado tempo final das missões, ganhar as últimas almas, levar o evangelho aos últimos cantos da terra, nesse tempo do fim, ainda há uma igreja formada por discípulos, pessoas que se empenham em seguir Jesus. Ser discípulo implica em ser um imitador, alguém que quer copiar e ser igual. Não importa se estamos a 2000 anos de distância do humilde, doce Nazareno, mas aqui em 2025 queremos imitar aquele que pisou nessa terra há 2000 anos atrás. Queremos seguir as suas pisadas, imitar as suas virtudes, copiar as suas qualidades, representá-lo dignamente. São discípulos, pessoas que não estão presos ao tempo, ao sistema temporal. Não importa se estão no Ocidente, no Oriente, num país rico ou num país pobre, o que importa é que são discípulos. O seu interesse é imitar a Cristo. Não interessa se no Brasil, na América, na África, na Ásia, o interesse era imitar e representar dignamente a Jesus. Esses discípulos reunidos, eles têm comunhão, partir o pão, isto fala de comunhão, eles têm algo em comum, é desejo de comer do corpo, participar do sangue, é ter vida espiritual. Veja bem, esses discípulos, eles têm o privilégio de ter com eles o apóstolo Paulo, que era o maior representante, como fiz questão de dizer, da mensagem, da pregação, o maior expoente, o maior pregador do seu tempo. Estamos falando de um tempo do fim, mas que a palavra está sendo pregada. Homens de Deus cheios da palavra ainda estão entre nós. Eu não quero falar agora das exceções, daqueles que estão aí preocupados com uma teologia coaching, com uma teologia da prosperidade, mas eu quero olhar para quem é discípulo, quem quer pregar a verdade, anunciar a verdade, viver a verdade, que tem compromisso com a verdade. É o culto em que o apóstolo Paulo está, significa o culto em que a palavra está em evidência, a pregação tem a sua vez, o povo se reúne para ouvir, e ouve atentamente, alegremente, e isso é tão verdade que, como disse e repito agora, o apóstolo foi falando, a meia-noite chegou, mas o povo está lá, fala mais, porque não é só de pão que vive o homem vive é da palavra que sai da boca de Deus, é o nosso alimento. Tem uma igreja que ainda ama a palavra, pastor Maurício, pastor Flávio, que zela a palavra. Tem o cansaço físico, corre as atividades, mas quando chega o momento da palavra, a alma dele tem tanta fome da palavra, o desejo de se deliciar na palavra, ele dá uma parada no seu corre, ele dá uma pausa no seu dia a dia acelerado, ele puxa o freio de mão, ele senta e diz: agora é hora de comer o pão vivo que desce do céu, agora é hora de alimentar o homem espiritual, aquele que ninguém vê, mas que vive eternamente. Então ali está esta igreja reunida, se alimentando da palavra. O versículo 8 diz que nesse ambiente havia muitas luzes no cenáculo. Iluminação na Bíblia é símbolo da ação do Espírito Santo, é ele clareando, é ele iluminando, é ele revelando, é ele tirando a escama, é ele abrindo a mente, é ele fazendo as pessoas entenderem
entender. O Espírito está trabalhando, a palavra sendo pregada, as pessoas entendendo, o Espírito traduzindo, aplicando. Olha que ambiente glorioso. E todos estavam juntos, encerra o versículo 8. Unidade de propósito, mesmo objetivo, mas nesse ambiente estava um certo jovem. Aqui é que vai desentoar. Tinha alguém que não estava no mesmo ritmo. Tem alguém que não está na mesma pegada, como diríamos, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. O nome dele é Eutico. Ele está junto, mas ao mesmo tempo está separado. Ele está na reunião, mas ele está na janela, um pouco dentro e um pouco fora. Ele está prestando atenção na palavra que é pregada dentro, mas ele está por dentro de tudo que acontece do lado de fora. Ele está ciente do que está acontecendo no mundo, as novidades, a moda, as músicas da hora, as novidades. Ele está por dentro. Ele está aqui, está lá. Ele quer poder desfrutar daquilo que aqui dentro tem. Ele quer poder desfrutar do que a palavra tem, do que o Espírito tem. Mas ele não abre mão de perder o que o mundo também tem a oferecer. Ele está na janela. Alguém diria 50%, 50%. 50% dentro, 50% fora. Mas na hora que a queda acontece, a gente vai descobrir que não era 50-50. Porque pesou mais para um dos lados. E como diz que ele caiu do terceiro andar, naturalmente ele não caiu para dentro. Ele caiu para fora. E aí, já há algum tempo meditando nesse texto, uma palavra que Deus colocou no meu coração dentro dessa perspectiva missionária. Deus colocou no meu coração que a janela de muitos cenáculos, estou falando espiritual, os irmãos entendem, de muitas igrejas, a janela tem sido um campo missionário que nós precisamos abrir os olhos. Está falando alguém que daqui a 2 meses vai pregar lá na África, porque o evangelho deve ir lá também. Mas estou dizendo que ao mesmo tempo em que nós pregamos na África, na Argentina, no Peru, em tantos outros lugares, nós precisamos abrir os olhos, porque tem gente que está dentro e fora, está na janela. É o nosso campo missionário. E se eu não abrir o olho, eu vou lá ganhar gente lá, na África, na Índia, na Oceania, na Europa, enquanto pessoas estão morrendo na janela aqui diante dos meus olhos. Pertinho aqui. A janela. Um campo missionário. Eutico é este campo missionário. É alguém que o coração não é totalmente entregue a Jesus. É alguém que serve, mas não serve por inteiro. Está servindo pela metade. Temos que ter essa sensibilidade, esse discernimento, irmã Sandra, de olhar com carinho para o Eutico antes que ele caia e morra. Enquanto está na janela, dá tempo de despertar. Ele está dormindo por causa do extenso discurso de Paulo. Alguém está se alegrando, está chorando, está glorificando, mas alguém está se cansando daquele discurso. Está fadigado daquele discurso. Enquanto para alguns o discurso é vida, é alegria, é glória a Deus, é aleluia, para alguém já está sendo enfadonho. Precisamos olhar com misericórdia, com atenção, enquanto há tempo, para os Eúticos. Este campo missionário. Ele cai. Quando correm até ele, vem então o resultado da sua queda. Está morto. Infelizmente é nesse momento que muitos chegam e começam a divulgar. Soube quem caiu? Soube quem morreu? Soube quem está do lado de fora? Ninguém correu antes para dar um toque,
para ajudar a entrar, mas foi cair e morrer. Agora todo mundo está falando. Ninguém foi falar com Eutico enquanto estava na janela, mas depois de cair e morto, o assunto agora é só o Eutico. O Eutico caiu, o Eutico está morto, o Eutico já era, o Eutico nunca mais, o Eutico estava aqui, mas não era nosso, e Deus permitiu ele, e começa assunto sobre o Eutico. São as pessoas que não estão dando atenção, são as pessoas que não estão com este coração atento e também amando como um amor missionário Eutico. Mas nesta reunião tem alguém chamado Paulo, que é o símbolo, como eu disse, a ser copiado, é o representante, como disse aqui, a ser imitado. O que é que Paulo faz? O texto diz no versículo de número 10 que Paulo, porém, descendo. O que significa isso? Paulo está parando o culto, como quem diz, não faz sentido continuar cultuando com o nosso irmão caído e morto do lado de fora, não faz sentido continuar dando glória a Deus com o nosso irmão caído e morto do lado de fora. Se nós somos igreja de verdade, é hora de parar o culto e descer, inclinar aonde está o Eutico. A igreja verdadeira é aquela que vai aonde o Eutico está, não é aquela que lá de cima aponta para ele lá embaixo e vai jogando os pecados na face e divulgando, mas é aquela que desce até onde ele está. E Paulo desceu, Paulo se inclinou, Paulo o abraçou. Muitos estão empurrando, dizendo já foi tarde, já tinha que ter saído há mais tempo, estava como um peso aqui dentro, só atrapalhando. Mas o apóstolo Paulo, ele tem outra mentalidade. Eu te digo por quê? Porque ele era o pior pecador, e quem foi um dia o pior pecador, ele sabe o valor do Eutico. Ele diz: eu era o pior e eu não fui jogado fora. Jesus desceu do céu a meu encontro, porque eu não posso ir buscar o Eutico. Quem sou eu para apontar o Eutico? Eu era o pior pecador. A misericórdia me alcançou, eu preciso descer. Eu tenho que ir lá. O apóstolo Paulo desce, ele se inclina, ele o abraça. Estou no versículo 10. E enquanto a palavra de todos é: já era, morreu, não tem mais jeito, a igreja tem uma outra mensagem. A igreja diz: não vos perturbeis, a alma ainda está nele. Quem deu o diagnóstico dos sinais vitais do corpo, mas a igreja está olhando para a alma. A alma está aqui ainda, tem jeito. A alma está aqui, ainda tem chance. Ainda tem uma alma que ainda dá para a gente trabalhar. Pode ter acontecido qualquer coisa com o corpo, mas ainda tem uma alma aqui dentro, ainda tem esperança. Nós vamos conseguir trazer de volta a vida. E essa vida não começa do corpo, vai para a alma e para o espírito. Mas a igreja vai lá, abraça, acolhe, aconselha, orienta, transmite amor, carinho, cuidado. E exatamente essa transferência do sentimento é que começa a ressurreição. Mas vem de lá, da alma. A alma está viva. É como se dissesse: daqui a pouco o corpo vai estar vivo e de pé também, porque começa na alma. E para tocar a alma tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter cuidado. Paulo torna a subir, parte o pão, eles comem. A comunhão agora se estende, como disse, até a alvorada. A alvorada, a meia-noite, é o dia das trevas, é o momento das trevas. A alvorada aponta para o momento do arrebatamento da igreja, o raiar de um novo dia. Quando a alvorada chega, o texto diz que então ele partiu e levantaram vivo o jovem. O Eutico não vai ficar de fora na hora da partida. Pastor Afrânio, o Eutico não vai ficar de fora na hora da partida. Alguém pode estar querendo descartar o Eutico, mas aquele que derramou o sangue no Calvário está dizendo: o Eutico tem o mesmo valor que tem o pastor, que tem o presbítero, que tem o evangelista, que tem o diácono. Não foi mais sangue, nem mesmo sangue, foi o mesmo sangue que eu derramei também por amor ao Eutico. Ele também vai ser levantado vivo. Isto fala do momento da igreja indo ao encontro do Senhor, e a igreja ficou não
não pouco significa que ficou muito consolada, alegre, contente com a grande obra feita na vida do Eutico. Esta é a aplicação espiritual. Mas como disse que faria duas, e agora mais uma rapidamente, em 10 minutos para encerrar. Não sei se você conseguiu observar, mas em poucos versículos, 6 se não estou enganado, do 7 ao 12, eu contei toda a história da criação, da queda, da redenção, porque este lugar, indo direto ao ponto, uma igreja que entende de Bíblia, nos facilita, a gente vai direto, todo mundo já pega. Este cenáculo, cheio de luzes, da palavra, de comunhão, se chama Éden. O lugar iluminado, o lugar que a palavra de Deus se faz ouvir, o lugar de relacionamento, de comunhão, é o Éden. Mas só que lá no Éden alguém, infelizmente, resolveu ir para a janela e dar ouvidos à serpente. São as distrações. Aí é onde está o perigo. A janela quer roubar a nossa atenção. A atenção que deveria estar totalmente voltada para a palavra, ela está sendo roubada, sequestrada por distrações desse mundo. É a tecnologia, são os prazeres terrenos, são as propostas de Satanás, são os laços, é os desejos da carne, são os embaraços, são as distrações que querem alimentar o nosso corpo e fazer ele pender para fora e tirar a nossa energia espiritual que recebemos quando estamos focados no que acontece dentro. Foi exatamente o que aconteceu com Eva, foi exatamente o que aconteceu com Adão. Deixaram de dedicar toda a atenção à palavra de Deus, à comunhão com Deus, ao relacionamento com Deus, e abriram uma janela. Esta janela foi aberta e a serpente só precisa dessa brecha para entrar. E quando entra com uma proposta totalmente diferente da proposta de Deus. A proposta da serpente: o que você está fazendo aqui? Vocês não sabem que em um outro ambiente vocês podem ser muito mais, desfrutar demais. Deus não quer deixar vocês desfrutar tudo aquilo que eu posso te dar. Vocês estão aqui com os olhos fechados, tapados, mas no dia que vocês comerem do que Deus disse para não comer, e a partir de então os olhos de Eva são só capturados por aquela fruta proibida. O coração dela é inclinado. O desejo dela são as distrações da janela. Ela não tem mais prazer na palavra. Ela acredita que o prazer está naquela fruta proibida. Ela não tem mais satisfação na palavra, mas ela acredita que a satisfação está exatamente no proibido. As distrações, elas surtem efeito quando encontra corações não satisfeitos com a palavra. Vou repetir: as distrações, elas surtem efeito quando encontram corações que não estão, irmã Dilma, satisfeitos com a palavra. Eva então vai em busca, dá ao seu marido. Eles caem. Quando caem, a notícia que ecoa no universo é: morreram, porque a ordem de Deus: no dia que comer, certamente morrereis. Morrereis, morrereis. No mundo espiritual ali no Éden, e a serpente gritando: morreu, 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 acabou, morreu, não tem mais jeito, morreu, não tem mais chance. Mas alguém que estava lá em cima diz: eu vou descer lá para ver, eu vou descer lá para ver, eu vou descer para ver mais de perto, eu vou descer. E alguém decidiu descer lá do terceiro andar, é terceiro céu, é o céu dos céus, é onde habita o trono de Deus. Alguém disse: eu vou descer lá do céu dos céus, eu vou descer do terceiro andar, eu vou lá embaixo, aonde está ele caído, aonde está no lamaçal, no pecado, está morto. E o que vai fazer? Vai chutar o caído? Não, eu vou abraçar o carabacandarabá, eu vou levantar o caído, eu vou salvar o caído, eu vou partir, mas vou ver lá para ele: fica de pé, quando chegar a alvorada eu volto, eu te busco e te levo para casa vivo, 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 vivo. Você entende que esse é o projeto de Jesus? E se você não está envolvido nesse projeto, você não é igreja de Jesus.
Se você não consegue descer uma rua, Ele desceu do terceiro céu. Se você não consegue descer numa esquina, Ele desceu do trono de glória. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Se você já estava empolgado com o exemplo de Paulo, e eu me empolgo com o exemplo de Paulo, o que dizer o exemplo de Cristo? Ele desceu, Ele foi lá, caiu, não foi Eutico, olhou para fora, para onde não devia, tirou o coração da minha palavra, deixou as luzes para trás e começou a se embriagar pelo desejo das trevas. Está aí caído, né? O diagnóstico é de morto, mas eu vim porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele desceu, Ele trouxe vida. A notícia dele é: enquanto estavam gritando lá embaixo o inferno, o diabo e as trevas dizendo morreu, 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 aquele que desceu bradou lá para o alto e disse: não precisa se perturbar, tem vida, a alma está aqui. Oh, a mensagem poderosa para salvar o mundo inteiro. Deixa eu dizer, para encerrar as minhas palavras, nós estamos vivendo esse último tempo, nós estamos vivendo esse último momento, são as últimas pregações, são as últimas canções, são as últimas reuniões, as últimas ceias, culto de doutrina, são os últimos. A alvorada já está chegando, ou o amanhecer de um novo dia, a eternidade espiritual está vindo aí. Então não percamos tempo, mas enquanto ainda há tempo, vamos em busca dos Eúticos. Talvez você não vai sair daqui para ir lá na África, mas você pode ganhar o Eútico. Tem um campo missionário mais perto de você do que você pensa. Não precisa pegar documento para poder sair do país, entrar em outro e poder voltar. É só abrir os seus olhos e dizer: Deus, me mostra o Eútico, eu quero ganhar uma alma. Antes de terminar esse ano, eu quero poder apresentar uma. Eu sei que tem Eúticos à minha volta e eu quero ganhar alguém. Ele vai te mostrar. E você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Meus irmãos, não sei quanto a vocês, mas para mim, apesar da correria, minha esposa e eu, corre, dorme pouco, pega voo, escala, conexão e não sei o que, mas chegamos aqui e esse momento para mim foi precioso. Eu saio daqui com a minha alma alimentada e espero ter podido ser um instrumento de Deus para trazer algum alimento para a sua alma também. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nesta noite, ao Teu nome damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por esta revelação que não é humana, é divina. Só o Senhor, Teu Espírito, com as muitas luzes que só o Senhor tem para iluminar a mente, o entendimento e o coração, para nos trazer esta revelação. Nós Te agradecemos por esta palavra e nós pedimos: nos ajude a sermos como Paulo, não instrumento de apontar, criticar e disseminar a queda dos Eúticos, mas que sejamos pessoas que descem, abraçam e tragam de volta para a sua presença. Eu quero ser contado entre os ganhadores de alma. Eu não quero fazer parte do clube dos que ajudam a matar e disseminar notícia de morte. Oh Deus, eis-me aqui, me ajuda a ser alguém, a ser usado nas Tuas mãos, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu pedido aos irmãos, no mês de outubro, esteja intercedendo ao nosso favor. Estaremos ali, permitindo Deus, na África, levando o Evangelho lá, e com a igreja na retaguarda, orando. Tenho certeza que poderemos fazer alguma coisa pelos Eúticos desse mundo afora. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Maurício, toda a igreja. Irmãos, depois desta